Bom, essa é a segunda parte do vídeo, porque deu um problema aqui na gravação, aí eu tô tendo que dar continuidade. No vídeo anterior eu disse que o técnico judiciário ele teria que ser muito desleixado para que ele, ali dia a dia no fórum, assessorando juízes, lidando com processos, advogados, membros do Ministério Público, e não aprender. Não é que ao longo do tempo ele, ali no dia a dia da atividade forense, ele vá chegar ao nível de um advogado. Não foi isso que eu disse. Mas que, obviamente, ele vai absorver no dia a dia dele dali toda aquela experiência. E ele vai ter condições técnicas de poder elaborar uma peça, um habeas corpus, por exemplo. Mas como a gente está falando aqui, por exemplo, de tribunal de justiça, justiça estadual, um técnico judiciário, ele quando faz uma prova, ele tem que dominar direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito administrativo, a Constituição Federal, o Estatuto do Servidor Público, tem que dominar, o que mais que um técnico domina? Basicamente é isso. Pode cair ali, pode cair redação oficial, pode, mas não é comum. Mas são matérias para selecionar certos candidatos, né? Mas o que acontece? Como a lei ela não proíbe e não privatiza a atividade da advocacia, eu, você, qualquer pessoa, não precisa ser estudante de direito ou ser bacharel em direito, pode entrar com habeas corpus. Então, então vamos lá, bora lá. Você que está me vendo, você pode entrar com habeas corpus. Se não acredita, eu mesmo vou deixar na descrição desse vídeo um habeas corpus que é substitutivo de uma revisão criminal. É um habeas corpus que discute uma sentença, logo ela é um habeas corpus, mas discute a revisão criminal. Isso é possível porque está incorporado na jurisprudência do STJ e do STF. E eu entrei com habeas corpus justamente nesse sentido. Eu não concordo com a sentença porque, para mim, do ponto de vista técnico, em relação a outros processos semelhantes, essa sentença ela está com uma pena que vai além do normal em relação às decisões de outros tribunais e do que vem sendo decidido quando apresentado no STJ. E isso então assim, o STJ vem admitindo habeas corpus para revisão, para rever pena. E eu fiz isso. Está lá. Aí você também me pergunta, mas eu posso entrar só com habeas corpus se eu quiser entrar com um recurso no habeas corpus que eventualmente for indeferido? Também pode. Eu vou deixar na descrição do vídeo um recurso ordinário constitucional que eu impetrei com base também nas decisões de jurisprudência do STJ e do STF, vai estar na descrição do vídeo. E isso apenas para poder reforçar esse mito, porque eu já escutei de oficial de justiça que ele diz, não, só quem pode impetrar habeas corpus é advogado. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele vai querer me processar, entendeu? E aí eu vou evitar problema. Mas também já ouvi de polícia militar. Já ouvi de sargento da polícia militar. Ele diz, não, olha, você vai ser, se você fizer isso, você vai ser preso, hein? Você está usando a OAB de alguém. Não, não, tá na lei, tá na jurisprudência. Ah, mas a jurisprudência é uma teoria, aqui não funciona. Aí, assim, vai ter... Eu não sei se ele faz isso porque ele quer acabar comigo, porque ele quer me desmotivar, ou se realmente ele aprendeu dessa forma e ele não conhece o direito. E veja, oficial de justiça, sargento formado em direito, nessa linha de raciocínio. Que é uma linha de raciocínio que, mesmo que isso fosse verdade, ele poderia ter a opinião dele. Olha, não está previsto isso em canto nenhum. Mas, para o bem da sociedade, bem que isso poderia ser algo permitido. Mas não, eles, além de ir contra a jurisprudência, eles
eles acabam que vendendo uma ideia contra a sociedade. Eles não são pessoas que querem o bem da sociedade. Porque, do contrário, eles defenderiam a hipótese, não, habeas corpus mesmo, porque a advocacia é cara, nem todo mundo pode pagar. Então seria bom que sim, a sociedade pudesse se defender. O sujeito preso, ir lá o parente, protocolar, poder falar com o juiz, dizer como foi que aconteceu. Não. Não pode, porque eles são do Estado. Ele não vai defender isso. Não vai defender. Porque quando você entra no Estado de direito, porque é de direito, mas é só o nome, né? Você entra no Estado, você acaba tendo uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Então são pessoas que estão com a mente totalmente invertida. Que não sabem pensar de outra forma. Só pensam no patrão. Naquele que paga. Mas eles esquecem que quem paga é o Estado. Mas o dinheiro não vem do Estado. O dinheiro vem do contribuinte. Então o patrão, na verdade, não é o Estado. O Estado ele não gera dinheiro. O Estado não produz nada. O Estado ele vive do imposto. Tudo que o Estado tem é devido ao imposto. Então assim, o Estado não produz nada. O Estado ele terceiriza tudo. Ele não gosta de trabalhar. O Estado não gosta de trabalhar. Ele privatiza os Correios, ele privatiza a Caixa Econômica, ele privatiza a Petrobras. Por quê? Porque ele não quer ter responsabilidade. Ele fica lá sentado na rede, deitado na rede, só esperando o dinheiro entrar. Quantos servidores públicos não bate ponto? Tá assim, ó. Não bate ponto. Por que não bate ponto? Porque é cultural. Eles não gostam de compromisso. Não, ninguém vai. Eu tenho que chegar pontualmente, ter que sair pontualmente. Não, não existe isso. Pode ir nos interiores dos estados. Pode ir. Eu conheço servidores que há até um pouco tempo atrás trabalhavam em órgão público, mas por amizade interna ele não ia trabalhar e assinou a carteira na empresa. E ia uma vez por semana, depois ele não foi mais. Ele passou mais de 2 anos assim. Mais de 2 anos assim. E outros também faziam a mesma coisa. Uns não iam nem trabalhar. Outros estavam trabalhando com carteira assinada. E o estatuto dos servidores, ele proíbe esse tipo de prática. Mas eles fazem. Servidor público que acaba entrando num órgão como serviços gerais e depois de um tempo passa para outro cargo. Ascensão. Também é proibido. Mas acontece. Fazer o quê? A OAB. O que a OAB faz para isso? O que a OAB faz em relação a isso? Você pode me dizer que a OAB não é papel da OAB. Ué, mas o que a OAB faz então? Só fiscaliza os advogados? A OAB a OAB ela cobra dos seus inscritos quando vão na cerimônia de posse da advocacia jurar a Constituição, as leis, a democracia, a moral. Ué, mas aí quando você vê uma administração mal administrada, professores mal remunerados, pessoas passando fome, morando na rua, crianças passando necessidade, escolas com mal estrutura, ensinando mal, professores mal pagos, a OAB simplesmente ela não pode fazer nada. Tem gente que ainda fala assim: olha, você que mora no interior de um estado qualquer, lá no longínquo da capital, tenha certeza que aquela pessoa dali, as chances dela crescer e ter um futuro, vencer na vida, vai ser muito menor do que você que está na capital. O ensino, ele é sim feito por camadas. E a prova da OAB é a mesma coisa. Recentemente teve uma live de um preparatório para concurso onde foi feita uma crítica. Porque quem não passa na OAB é porque não tem competência, porque não estuda. Só que eu perguntei e não responderam. Qual é a diferença de quem faz direito na USP e quem faz direito numa escolinha do interior de uma cidade do estado de Pernambuco? Não é a mesma coisa. Qual é o parâmetro que a OAB utiliza na hora de aplicar a prova? Ela sabe o que cada universidade, cada faculdade cobra? Se ela sabe, ela pode cobrar de forma igual na prova para todo mundo? Não pode.
Então quer dizer que um advogado que se forma no interior de Pernambuco, lá numa cidadezinha pequena, se ele for advogar no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, ele vai ter mais dificuldades? Sim, vai ter mais dificuldades. Mas por que vai ter mais dificuldade? Porque o ensino dele não foi, o nível do ensino não foi o mesmo. Tem escolas pequenas de faculdades de interior onde o professor ele tem uma pós, já está dando aula. Tem universidades nas capitais, grandes capitais, o cara tem que ter mestrado, doutorado. Você com uma pós-graduação, você não pode, nem seu currículo é lido, entendeu? Nem seu currículo é lido. Quando olha lá, especialização, tem uma pós só. Aí tem lá o cara que tem 3 pós, um mestrado, um doutorado, um PhD. Caramba, velho. É esse cara que a gente quer. Esse cara não vai colocar a vaga dele, o currículo dele, numa escolinha pequena, porque ele quer ganhar muito e a escola não tem como pagar muito, então ela vai contratar aquele pós ali com uma pós só, com aquela pós-graduação, para poder pagar ele ali 4 mil, 5 mil. Nas grandes capitais, o cara numa faculdade está ganhando 15, 20 mil. Então não adianta dizer que a OAB, todo mundo não, quem não passa é porque não aprende, porque não sabe. O serviço, sim, ele é complexo. A educação ela é dividida, é seletiva, muito seletiva. E se engana quem pensa que isso é só na OAB. Também acontece na escola pública. O indivíduo que está na escola pública, no interior lá do estado, que tem um professor que está com 3 salários, 3 meses atrasado, ele entra na sala de aula com raiva de ensinar, porque ele não tem motivação. Qual é o motivo? Qual é a motivação, a energia, o espírito que ele tem de entrar na sala de aula e dar a aula dele com gás, com perseverança, com vontade de transmitir? Muitas vezes ele não tem essa motivação e ele acaba transmitindo isso é negativo e essa negatividade acaba sendo transferida para os alunos. Os alunos não têm expectativas. Então, eu comecei a falar sobre a capacidade postulatória na habeas corpus, falei um pouco também da questão educacional, da prova da OAB. Ao longo dos vídeos eu vou abordando mais esses temas e eu vou complementando minhas ideias. Mas vamos lá. Quando você pode impetrar um habeas corpus, e quando você impetra, existe um modelo que eu mesmo adaptei para mim. Mas o que você pode impetrar num habeas corpus? Basicamente, você pode impetrar, você bota só o nome do documento para que isso seja interpretado de forma legal, né? De forma juridicamente legal. Lá tem no habeas corpus as possibilidades. Você pode pedir revogação de preventiva, você pode pedir liberdade provisória, você pode pedir relaxamento de prisão, você pode pedir transferência de unidades, você pode pedir, já aconteceu de uma pessoa que estava presa, está ainda presa há muitos anos, ela está presa e o medicamento dela estava para ser suspenso. Eu peticionei junto à vara de execuções criminais e renovaram a receita dele para que o remédio dele não fosse cancelado. Tá? Então, isso foi uma petição que eu fiz ao juízo das execuções criminais. Transferência também. Em documentos, né? Você pedir emissão de documentos. Eventualmente você precisar utilizar documentos. Também pode solicitar emissão de identidade,